Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês, rapaziada. E hoje, mais um treininho de superiores, tá? Basicamente, enfim, eu vou treinar daqui a pouco, tá? Tá cedo ainda, tá? São 7 horas, tá? Então, assim, eu treino sempre de manhã. Então, por isso que minha primeira refeição, ela sempre é uma refeição mais tranquila, tá? Ela é uma refeição mais pastosa ali, não tão calórica, justamente para não chegar no treino e ficar desconfortável, tá? É, enfim, e eu vou mostrar pra vocês ela agora, tá? Enfim, antes, eu como aquele caqui de lei, pô, sou apaixonado em caqui, cara, minha fruta assim preferida. Eu também tomo café, eu tava tomando antes, mas agora eu tô comendo antes, pra tomar café puro, tá? Sem açúcar, que eu acostumei. É, depois, né, no caso. Muita gente fala que eu sou doido de tomar sem açúcar, mas, cara, é questão de costume, é difícil parar. Mas se você for reduzindo aos poucos, uma hora você consegue, entendeu? Foi assim, não adianta tirar de uma hora pra outra achando que você vai conseguir, tipo assim, sabe? Pô, parei, tava tomando, sei lá, duas colheres de açúcar. No outro dia seguinte, eu tirei totalmente, né? Vou tirar totalmente. Isso não vai dar bom, assim, só se você for um super humano realmente, né? Porque a gente, obviamente, a gente tem que considerar o fator humano, né? Que a gente tem sentimentos, essas coisas, emoções, né? Também. Então não adianta desconsiderar isso, né? Se a gente não tivesse, seria muito fácil. Né? Então, é basicamente isso. O treino basicamente de hoje, eu fiquei muito bom. O treino de hoje, vocês vão ver que é básico, basicamente supinozinho reto, que pega mais a parte do medial e inferior. Você pode estar fazendo na barra, na máquina, seja qual lugar for, certo? Eu tô fazendo na máquina de polia porque eu tava sentindo as dores no ombro, que a máquina de lado de botanilha, ela tem uma amplitude muito alta. Então, basicamente, você sai de uma posição aqui com o ombro, tá vendo? Lá atrás. E, pô, é foda pra tirar da inércia, porque fica uma posição muito desfavorável, uma posição, assim, muito lesiva. Já o Napoleão não, ele fica numa posição bem boa, tá? Não tem tanta amplitude igual ao outro, mas é uma amplitude boa para desenvolver o peitoral, sabe? Então, assim, depois desse, eu faço uma série de crucifixos, certo? Que aí pega mais a parte total do peito, né? E para finalizar, eu faço o desenvolvimento que eu prefiro, porque o supino inclinado, como eu já fiz outro supino, eu prefiro partir para o desenvolvimento, tá? O desenvolvimento é um exercício muito bom, você consegue pegar um pouco de anterior, né? Principalmente, você consegue pegar até medial, né? Essa parte lateral do ombro, tá? Você consegue recrutar a parte superior, que eu faço mais para essa parte superior, por isso que eu boto o banco um pouco mais inclinado, né? Se assemelha um pouco ao supino inclinado, certo? E costas, basicamente, faço aquela puxada unilateral, que eu gosto demais, para a parte mais baixa do dorsal, certo? A gente consegue dar um bastante foco por ser unilateral. Esse é bom dos exercícios unilaterais, mas tem que ter cuidado, porque se você vai até a falha em todas as séries, você acaba dando muito estresse e muita fadiga também aqui, ó, tá? No seu sistema nervoso. A cabeça também cansa, pra quem não sabe. Então, assim, se você faz direto de lateral, é basicamente uma série. Agora, se você faz no lateral, já são duas séries. Mesmo que seja lado diferente, você vai ter esforço nas duas coisas, entendeu? Então, tem esse fator também. Então, basicamente, eu faço puxada aqui, direcionando o movimento bem lá para baixo, bem para a parte baixa da dorsal, certo? Da asa. E depois eu faço a remada pegada neutra, certo? Também para a parte mais baixa, né? E tem dias que eu vario, em vez de pegar com essa pegada neutra que pega a parte mais baixa, eu só pego com a pegada pronada. Então, basicamente, ela recruta a parte mais de cima. Vocês podem ver que o braço está indo na parte mais em cima, certo? Então, é basicamente isso. E para finalizar, eu faço pull downzinho de lei, né? Com corda, que eu gosto muito. É um dos exercícios que mais isola, já que não tem trabalho do bíceps. E é isso, rapaziada. Vamos para a primeira refeição, né? Eu vou mostrar para vocês comentar. E terminar de comer o aqui, de volta aqui com a primeira refeição, né? Sempre com a balancinha, certo? Eu não gosto muito de dar muito de alimentação, não. Por isso que em bulk, em cutting, na fase de ganho, eu mantenho as mesmas refeições. O que eu ajusto, né? Quando eu tô na fase por exemplo, de ganho de massa muscular, obviamente que a gente consome mais calorias para você aumentar seu peso corporal, certo? Já na fase de perda de peso, a gente consome menos, né? Realmente para perder esse peso que a gente quer perder, que a gente ganhou na fase de ganho. Então, o que acontece? Eu mantenho a mesma alimentação, eu só diminuo as quantidades na fase de perda, certo? Então, sei lá, se eu tô comendo, por exemplo, vamos supor, essa refeição aqui, em bulk, 45 gramas de aveia, né? Na fase de cut eu boto ali mais 20 gramas e aumento a dose ali de whey protein, por exemplo, de proteína na refeição, porque na fase de perda a gente consome mais proteína, certo? Então aumenta a proteína, só que dos carboidratos eu vou diminuindo um pouco, mas mantenho o mesmo alimento, por exemplo, cacau,
40 gramas, já boto 20, entendeu? Então, basicamente, você pode manter sua alimentação, que você até gosta, por exemplo, só mexer realmente nas quantidades. Isso é uma forma muito mais tranquila de você fazer, né, para não ter que modificar completamente, né, e tudo mais. Obviamente, na fase de perda, no almoço, a gente quer comer mais salada para ter uma saciedade maior, então isso muda também. Na fase de ganho, não tanta salada, porque senão você não vai conseguir, no decorrer do seu dia, justamente por causa dessa fibra que tem na salada, dessa saciedade que você vai ter, você não vai conseguir realmente bater sua quantidade de calorias do dia, né? Porque tem gente que tem dificuldade em consumir. Então, realmente não é tão viável se encher de salada na fase de ganho. A salada vai ser importante sim, por causa das vitaminas e minerais, porém, nessa fase é um pouco menos, certo? Realmente, já na fase de perda de peso, a gente quer muita saciedade, certo? Aí realmente tem que abusar da salada, porque a salada, ninguém engorda comendo salada, tá? Você não vai engordar comendo alface, tomate, isso aí. Então, basicamente, o whey, tá? O whey aqui, ó, pá. Vou botar um globo melhor. Whey. Aí a gente pega a aveia, pá. Cacauzeira. Cacauzeira. Tem dia que eu esqueço até que eu vou comer, rapaziada. Complicado. Cacau. Ah, é. Aí, são esses três aqui, tem 2 bananas, tá? Duas bananas. Então, deixa eu ver quanto tá pesando essa banana aqui. Eu gosto de ter mais ou menos uma noção, tá, rapaziada? Mas eu não costumo, assim, contabilizar, não. Por exemplo, se eu como 2 bananas, eu boto sei lá, 2 bananas médias. Eu prefiro contabilizar assim, entendeu? É 160. Então, a banana eu vou amassar, vou deixar aqui reservado. E vamos botar agora. Vamos bora lá, rapaziada. 30 gramas de whey. Aí vamos botar cacau 100%, tá? Aí vou botar... Hoje eu vou botar um pouco menos, porque eu não tô com tanta fome. Prefiro deixar mais pra refeição do pós-treino, então. Vou botar uns 25, 30... Vou botar 25 gramas que é melhor. Aí depois eu como mais. Mas... Aí, rapaziada, a gente vai botar a aveia, tá? Esqueci que tem o leite em pó. Leite em pó é pra tirar um pouco do doce do cacau, tá? Porque o cacau realmente é muito amargo, assim. Então, se você não bota nada doce, é complicado. Então, entra a banana justamente pra ter esse contraste perfeito, né? Aí eu boto mais 20 gramas aqui. Vou botar mais 20, né? E agora eu vou amassar as bananas. Vou botar a balança aqui, pegar a banana. Vou amassar elas. Não vou botar o leite em pó não, rapaziada. Deixar assim mesmo. Tá ótimo. Até porque a banana já quebra um pouco do doce, né? Tem o whey também. Então, assim, dá um equilíbrio bom, sabe? Ainda boto umas gotinhas de adoçante só pra dar aquela, né, certeza. Aí vamos botar aqui, misturar. E vamos mexendo com água aos poucos. Tá aqui. E vou misturar e volto pra mostrar pra vocês. Mas ele fica mais ou menos assim, tá vendo? Aliás, nem precisa, ele pode dar um contraste bom. E fica muito bom, rapaziada. Pra quem nunca fez, testou, tá? Fica realmente muito bom. Porque não fica tão doce. E não fica assim doce, porque basicamente o cacau ele é muito amargo. Então você botando a banana, botando whey, né? Acaba que você dá uma equilibrada assim. E ele fica basicamente uma combinação perfeita.
Então agora eu vou comer aqui e partir o treino. Então, rapaziada, começando com aquele supino reto, tá? Na máquina. Como eu disse pra vocês, os outros exercícios, o outro supino que tem na minha academia, ele acaba tirando o ponto de inércia da saída num ângulo muito desfavorável pro ombro, né? Muito atrás. Então, basicamente, eu fui para essa máquina, tá? Mas tô zerando ela. Depois que eu aumentar o número de repetições, eu vou ter que, infelizmente, ir pro supino na barra. Eu gosto muito, só que eu sei que é um exercício assim que enfim, ele tem que ter mais cuidado, né? Ele não é um dos melhores, obviamente, mas não tem caô não. É um exercício bom também. É um exercício que, como vocês podem ver, a mão fica bem embaixo, né? Eu boto o banco um pouco mais em cima, justamente para focar mais nessa parte medial e inferior, né? Porque o supino reto ele foca muito mais nessa parte. E fiz 8 repetições, né? No primeiro exercício, basicamente. Fiz a mesma repetição do último treino, porém a execução ficou melhor. E na segunda série com 104, basicamente eu fiz 4 repetições aí morrendo. Realmente ainda é uma carga muito pesada, tá? Isso, obviamente, 97 não tá zerado, aí eu pulo pro 104, tá zerado. E depois fui pro crucifixo no voador, né, que tá zerado, estamos zerando essa máquina aí, né, pra quem tá acompanhando, eu comecei com 117 quilos, 113 eu acho, se eu não me engano. Então, estamos vendo uma progressão muito boa. Tá bem controlada, né, a execução, enfim, tô com um bom alongamento. Enfim, a execução tá até que bem boa. No final que dá uma compensada, dá uma roubadinha, mas faz parte, né? Não tem muito o que fazer. São 8 repetições, tá? Então, assim, estamos focando aí em melhorar essa execução, né? Porque não tá 100% padrão as 8, né? Obviamente estão aceitáveis, mas obviamente que tem muita coisa que eu posso melhorar ainda, né? Consolidar essa carga até o ponto de ficar bem leve mesmo, tá? Mas esse é um exercício que já pega o peitoral mais por completo, tá? Não tem uma parte focada específica, né? E eu faço também o desenvolvimento, acabei não filmando, tá? Desenvolvimento para a parte mais superior, que eu boto no banco mais inclinado. E costas eu começo com essa puxada alta, tá? Como vocês podem ver, o braço desce lá embaixo, justamente focando na parte mais baixa da dorsal, tá? Do latíssimo dorso, né? É um exercício muito bom esse exercício, tá? Lateral. Cara, particularmente eu gosto demais. Então foi 80 quilos aí para 8 repetições. E depois eu tentei aumentar e saiu 6. Então assim, foi muito bom. Foi melhor do que no último treino. A gente conseguiu ter uma boa progressão de carga. Eu sinto um alongamento dorsal. E eu sinto uma contração muito boa na hora de descer ali, né? Descendo bem na parte de baixo, indo ali na direção do mais ou menos do quadril mesmo. E é um exercício que, se você nunca testou, pode testar, porque assim, não tem como você entender. É um exercício muito bom, tá? Muito bom mesmo. E outra dica também para dar para vocês é o que? Justamente da parte dos treinos. Muita gente negligencia, mas o que acontece? Basicamente nossas costas são mais fortes do que a pegada do antebraço. Então acaba que chega um ponto ali que o antebraço faz realmente nas costas. Então acaba que o objetivo, que é desenvolver as costas, ele acaba sendo deixado de lado, né? Porque basicamente o antebraço ele vai falhar antes. E acaba que as costas, por mais que chegue próximo da falha, ela ainda tem mais um gás. Por isso que é bem complicado, né? Muita gente fica com carência de desenvolver ali as costas pela falta de strep ou por ter uma pegada mais fraca, né? E é uma dica muito importante, tá? Quem nunca testou, teste usar o strap para com... Enfim, quer treinar antebraço? Treine depois do treino, faz exercício específico, entendeu? E é basicamente isso. Depois eu substituí a remada aberta, tá? Que pega mais a parte de cima, foca muito na retração escapular, né? Da escápula ali, pega redondo, romboide, né? Então, basicamente, o que acontece? Aquela remada, ela pega muito mais a parte de cima, e eu substituí só por um exercício assim, que também pega a parte de cima, né? Que seria o crucifixo inverso, e acaba pegando um pouco também mais de posterior, mas pega muito trapézio, que é meu foco na remada. Então eu substituí por um exercício similar,
né? Só que como eu tava com a dorzinha no braço, o que que eu optei? Pô, falei, remada vai ser complicado de fazer. Então eu vou fazer um exercício que isole mais realmente essa parte assim e não recrute tanto ali o antebraço, enfim, bíceps, né? Então eu fui para esse exercício. Na outra parte de semana eu faço a remada normal, que é aquela remada pegada neutra, focada mais para a parte baixa do dorsal, né? E aí basicamente eu tava quase morrendo aí, né? Exercício que eu gosto de particularmente demais, tá? E aí eu tentei parar para voltar, mas não, já tinha falhado. E aí para fechar, rapaziada, eu faço um pull down que seria para dorsal assim num completo, né? Ela não tem uma parte realmente específica assim de desenvolver. Eu sinto assim, particularmente a parte mais baixa do dorsal mesmo, tá? Na hora que finaliza o movimento ali embaixo, né? Então, assim, é um exercício assim, para mim é elite, tá? Que vale muito a pena você ter no seu treino, né? Obviamente você pode se adaptar da melhor forma, seja com corda, seja com barra, o que te deixar realmente mais confortável e o que você acha que você consegue sentir um estímulo melhor, né? Também. Isso também depende muito, né? E aí conseguimos ter uma progressão de carga, né? Aumentamos uma repetição na primeira série, que no último treino foi 8, e nesse saiu 9. E na segunda série também tinha saído 6 e saiu 7. Então, assim, foi excelente, né, esse treino aí. Teve bíceps, só que eu não gravo bíceps porque não tem um ângulo maneiro para gravar. É muito difícil gravar, tá, rapaziada? A rosca Scott, no caso, tá? Eu só faço a rosca Scott. E o tríceps é a mesma coisa na parte lá do peito, né? Que eu faço o tríceps Carter, que eu, assim, é um exercício que, cara, eu sou apaixonado, eu gosto demais, tá? E é isso, rapaziada. A última série aí pra vocês de pull down. Tamo junto. Se inscreva no canal, deixa o like, comenta o que vocês acharam, comenta como tá o treino de vocês, né? Enfim, como que quantos exercícios, qual a frequência que tem treinado. Foi esse vídeo. Falou, tamo junto.